Olá, que o amor de Deus esteja com você e sua casa. Que a unção do Senhor e as palavras temperadas com seu evangelho estejam sempre nos teus lábios. Que bom estarmos novamente juntos, mais uma semana. E nessa semana nós temos um aniversariante especial, alguém que eu aprendi a amar muito, né? Abel faz aniversário no dia 18. Abel, que o Senhor te abençoe e te guarde, sempre fazendo resplandecer o teu rosto no rosto dele, e que as tuas palavras sejam sempre as palavras do Senhor para aqueles que te ouvem. Deus te abençoe. Parabéns, Abel. Irmãos, nessa semana nós teremos a nossa reunião da liderança de serviço na terça-feira. Teremos uma reunião de agenda para o quarto quadrimestre. Mantemos remotamente nossas orações, aliás, nossas reuniões de oração, e manteremos também remotamente nossa escola bíblica, né? Mais tarde nós os veremos e estaremos ativos, sempre ativos. Quero pedir especificamente aos irmãos que orem por Márcia. Ela foi cirurgiada ontem. A Marcinha, que o Senhor continue colocando suas mãos sobre você e sobre o seu joelho e te curando, minha irmã. O Senhor vai complementar a obra que começou. Continue orando por Marcinha para que o Senhor continue trabalhando a sua vida, ministrando o seu coração, a sua mente e sempre com as mãos dele sobre ela dando a cura. Nós estamos falando sobre amor, esperança, disciplina ou discipulado. Vimos a semana passada o texto de Hebreus capítulo 12, nos versos 1 a 3. Vimos que nós precisamos nos livrar do que nos atrapalha. Vimos que precisamos nos livrar do pecado que nos enrosca, corrermos com perseverança a corrida da fé, e percebemos também que essa corrida ou esta carreira tem um rumo já traçado. Quero dar continuidade a esse texto hoje. A gente continua falando sobre discipulado, mas percebam que a gente está sempre falando sobre amor e esperança, e assim vai ser hoje. Hebreus capítulo 12, nos versos 4 a 11. Hebreus 12, 4 a 11. O verso 4 é uma ponte entre a primeira parte do que nós vimos e a segunda parte que veremos hoje. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 4, aliás, Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês me esqueceram, ou vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Outra tradução traz bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina
parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Percebam que o escritor da carta aos Hebreus começa dizendo que nesta luta contra o pecado, e aí ele está se referindo ao início do texto, eu vou contextualizar, vou trazer para nós ainda não resistimos até a ponto de derramar o próprio sangue. Ele está se referindo aos que nós chamamos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11, tá? E podemos encaixar aqui também o exemplo de Jesus Cristo. Nesse sentido, nós lidamos contra os nossos pecados, contra aquilo que nos atrapalha, mas ainda não derramamos sangue por seguir a fé em Cristo. E eu queria trazer alguns ensinamentos, né? Dividirei, como estou fazendo. Hoje pela manhã, eu trarei 2 ensinamentos que esse texto nos diz ou nos traz, e à noite, nossa reunião às 17 horas, na nossa sede, trarei uma outra parte, ou mais 2 ensinamentos. Nós leremos o texto completo nos 2 horários para que tentemos entender o contexto. Se você está me vendo agora, mais tarde, às 17 horas, estaremos ao vivo pelo nosso canal no Facebook. Você pode ir lá no nosso Facebook e continuar assistindo aquilo que eu começarei agora. O que o texto me ensina? Primeiro, o amor disciplina e corrige. Irmãos, o texto é claro, e aí eu vou explorar ele de certa forma que traga para os irmãos exatamente esse ensinamento do início ao fim. O amor disciplina e corrige. Onde não existe disciplina, onde não existe correção, não existe amor. É assim que o escritor diz nos versos 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como um filho. Na realidade, o escritor aqui está repetindo literalmente Provérbios 3, nos versos 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12 diz exatamente isso, traz uma diferença na contextualização do texto do Hebreus, porque no verso 12 ele diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Veja, nesse sentido, disciplina é disciplina do pai para com o filho que deseja bem ao filho, que ama o filho. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 12, no verso 1, a gente traz, ou a gente percebe de quem vem o exemplo. Hebreus 12, 1. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então perceba que o que nos atrapalha, como eu venho falando, é exatamente aquilo que nos causa a separação da fé, ou a separação daquilo que precisamos fazer exercitar diante da vida para que estejamos cada vez mais próximos do Senhor. Então o escritor diz que nós precisamos nos separar daquilo que nos atrapalha, vimos semana passada deixar de lado e nos separar do pecado que nos enrosca. E aí, em Gênesis capítulo 3, nos versos 11 a 13, a gente percebe um diálogo que de repente é o primeiro diálogo depois do pecado do homem com Deus. E é um diálogo que geralmente a gente
se pega fazendo ou exercitando, né? A grande maioria dos seres humanos não assume os seus pecados, os seus erros. Depois do pecado, Deus encontra Adão. E Deus pergunta, ou perguntou, diz o texto: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí veja que o pecado que enrosca aqui não é confrontado, não é assumido, né? O ser humano simplesmente joga a culpa para o outro. Nesse sentido, a disciplina vem exatamente por amor para que seja aperfeiçoado esse problema. O Brodmann, em seu comentário sobre esse texto, ele diz que estamos no meio de uma geração que foi guiada erradamente por uma psicologia superficial. Ele deificou, ou ela, a geração, deificou os desejos, detestou as inibições e proclamou uma liberdade que libera os nossos impulsos para encontrar gratificação a qualquer preço. O medo de frustração nos tornou escravos de nossos desejos. É assim que eu vejo muitos de nós. Muitos de nós. A palavra, a fala, eu não consigo, está nos lábios da grande maioria de nós. A fala é mais forte que eu, está nos lábios da grande maioria de nós. Né? É uma força que vem de dentro e eu não administro. Muita gente fala sobre isso, né? Como se nós não fôssemos a essência que Deus nos deu, que nos chama de imagem e semelhança, como se nós fôssemos nossas pulsões internas, né? Como o Brodmann fala, né? Os impulsos, como se nós não pudéssemos entender que podemos dizer não ao pecado, às coisas que nos atrapalham. Essa falta de referência, causada exatamente por essa liberdade excessiva, causa tédio e vazio existencial. Quem é livre? É livre quem consegue se enfrentar, confrontar seus problemas. Esse é livre. E a liberdade vem em Cristo exatamente por causa disso. Porque a partir do momento que se diz sim ao Senhor, começa a ser confrontado pela própria palavra. É assim que o escritor de Hebreus diz, né? No próprio livro dele, capítulo 4, do verso 12, ele diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus ela é boa para nós exatamente por causa disso, porque ela nos confronta, ela julga o que realmente queremos fazer. O Senhor nos conhece profundamente e por isso a sua palavra, que é o próprio Senhor, ela nos desnuda, ela nos deixa livres, né, no sentido de descobrirmos quem realmente somos. E se nós formos sinceros, nós entenderemos claramente que o amor disciplina, o amor corrige. Irmãos, a grande maioria de nós não se deixa ser disciplinado por Cristo, não se deixa ser corrigido por Cristo. A grande maioria de nós. E sofremos por causa disso, porque as consequências são drásticas. Veja o que o apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 13. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 2,13: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem
de nossa parte a palavra de Deus, e aí vem a parte que eu quero destacar. Vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. A palavra de Deus atua com eficácia. É de estranhar em ver irmãos de 20, 30 anos com os mesmos problemas, escravizados pelas mesmas coisas, os mesmos assuntos, os mesmos pedidos de oração, os mesmos pecados. Como? Se a palavra é eficaz e atua eficazmente em nós. Como? Se ela está apta para julgar pensamentos e intenções do coração. Como nós, de repente, podemos continuar da mesma forma? Como, de repente, podemos continuar com os mesmos pesos, coisas que nos atrapalham, com os mesmos pecados? Será que estamos deixando Deus nos amar? Porque o amor disciplina, o amor corrige. E aí, para mim vem um segundo ensinamento aqui muito forte. Disciplina e filiação andam juntos. Isso é muito importante. Perceba o texto. Dos versos 6 a 8, a gente está em Hebreus 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E se vocês são disciplinados e a disciplina é para os filhos, então vocês... Aliás, vou repetir o 8. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são ilegítimos. A gente entra num assunto muito importante, porque a partir do momento que eu autorizo Deus a me disciplinar, eu estou autorizando o Senhor a me fazer sofrer. Sim, porque eu estarei confrontado por Ele, ou serei confrontado por Ele. Os dois verbos servem nesse sentido. E eu me deixarei trabalhar. Nesse sentido, entendo que a palavra está correta quando diz que a disciplina e a filiação andam juntas. Eu me deixo trabalhar pelo Senhor se eu tenho consciência da minha filiação a Ele. Nós falaremos um pouquinho mais sobre isso mais tarde. O princípio definido aqui é que o relacionamento determina o propósito da disciplina. Vou repetir. O princípio definido aqui é que o relacionamento determina o propósito da disciplina. Se eu me deixo disciplinar, é porque eu estou me relacionando bem com Cristo. Se eu me deixo disciplinar, é porque meu relacionamento é de filho para com o Pai. Eu estou dando, e aqui vai uma forma humana de falar, porque lógico que não funciona assim, mas eu quero dizer assim, é como se eu estivesse dando autoridade ao meu Pai para me disciplinar. Mas perceba, a autoridade já é dele. E ele é claro nisso. Ele disciplina quem ama. E quem ama Cristo? Perceba o que o escritor de Hebreus mesmo diz, um pouquinho mais acima, vimos a semana passada, nos versos 2 e 3. Hebreus 12, 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que vocês não se cansem nem se desanimem. Veja o relacionamento aqui. Se você tem um bom relacionamento com Cristo, você não cansa nem desanima. E quando eu falo sobre disciplina em Cristo, eu falo que ele foi disciplinado por causa de nós, porque ele não tinha pecado algum. Ele era o próprio Deus. E quando eu uso o verbo no passado, eu uso porque eu falo do verbo encarnado. Ele era o próprio Deus. Ele não era indisciplinado. Tudo que ele sofreu foi por causa da nossa disciplina. Veja João capítulo 8, nos versos 28 e 29, a fala do próprio Jesus Cristo. João 8, 28 e 29. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Aqui é o exemplo do filho obediente, de alguém que tem consciência de que a disciplina vem junto da filiação. Ele era disciplinado exatamente porque entendia a filiação com o Pai. E aqui nesse texto nós temos Jesus Cristo falando, trazendo uma fala tão forte aos judeus que ele sofre essas consequências. João 8,59 diz que aqueles homens pegaram pedras para apedrejá-lo. Pedras para apedrejá-lo. E de tal forma que Jesus Cristo se escondeu e saiu do templo. Não era o seu momento. E por isso ele se esconde. Deuteronômio capítulo 8, no verso 5. Deuteronômio 8, 5. O escritor diz assim: saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deuteronômio 8, 5. O pai que negligencia a correção do filho é deficiente na sua qualificação como pai. Sabemos disso. E o filho que despreza a disciplina está perdendo, abdicando da sua filiação. A geração que não consegue obedecer a seus pais é uma geração que simplesmente anda errante, perdida na sua suposta liberdade. E pai que não consegue administrar a disciplina sobre seus filhos não é qualificado como pai. A gente tem alguns exemplos na Bíblia sobre isso. Veja, por exemplo, lá em 1 Samuel, Eli, em relação aos seus filhos, e Deus deixa claro para ele: você não tem autoridade para com seus filhos, eu vou tirar o sacerdócio da sua vida. Davi pecou porque, nesse sentido, não teve autoridade sobre os filhos e viu um filho simplesmente querer tomar o seu trono. A gente tem outros exemplos de pais que não tiveram autoridade sobre seus filhos na Bíblia, perdem a qualificação de pai, perdem a autoridade paterna. Seus filhos não o respeitam. E se perdem também porque não sabem o que é disciplina, não sabem para onde devem ir. E, consequentemente, os filhos dos filhos, se não forem corrigidos pelo Senhor, também serão perdidos. Veja o verso 8.
A gente está em Hebreus capítulo 12, verso 8. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos, ou filhos legítimos, mas sim ilegítimos. É um texto muito forte, porque aqui deixa claro que o amor disciplina, o amor corrige, e a disciplina anda junto com a filiação. Se não há disciplina, não há filiação. 2 Pedro capítulo 1, nos versos 3 e 4. 2 Pedro 1, 3 e 4, aí já caminhando para o final, o apóstolo Pedro diz assim, ele está falando sobre Deus. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aqui nós temos uma informação importante. Veja, nós temos uma informação aqui que temos o pleno conhecimento. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. E o Senhor nos dá o pleno conhecimento para a sua glória e virtude. E aí, o texto nos diz, ou o apóstolo Pedro nos diz que nós somos participantes da natureza divina. Para que nós somos participantes da natureza divina? Nesse sentido, no texto, para que fujamos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Quem se sente realmente como filho, como filha de Deus, entende isso aqui. Tem pleno conhecimento e é participante da natureza divina. Mas olha só, quem tem pleno conhecimento e é participante da natureza divina foge da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Quem não consegue fugir, possivelmente não tenha pleno conhecimento nem natureza divina. A obediência, ela é a marca da filiação. Lucas capítulo 6, no verso 46, Lucas 6, 46, vai nos dizer que a ausência da disciplina reflete a categoria da pessoa. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? A fala de Jesus deixa claro que mesmo que se chame Senhor e sem obediência, essa fala é vazia. Então, a ausência de disciplina reflete a categoria da pessoa. Nesse sentido, se deixa disciplinar, é filho. Não se deixa disciplinar, não é filho. Se deixa disciplinar, é filha. Não se deixa disciplinar, não é filha. A gente vai dar continuidade à noite e aí isso tudo vai ficar mais claro. Mas eu queria levar você para um texto do profeta Jeremias para concluir. Esse texto ele virá mais tarde, né? Também, eu repetirei ele. Jeremias capítulo 29, nos versos 10 e 11. Essa é uma fala do Senhor para o povo de Israel,
quando o Senhor fala ao povo que vai libertá-lo do cativeiro babilônico. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar. E aí, é aqui que eu quero destacar, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe para quem são esses planos? Para quem entende claramente que o amor disciplina, que o amor corrige, e para quem entende claramente que há uma ligação muito forte entre disciplina e filiação. Elas andam juntos. Elas andam juntos. Meus irmãos, não é difícil eu encontrar pessoas que não aceitem a vontade de Deus. Isso, na verdade, é muito frequente. Como, por exemplo, eu tenho falado sempre, né? Eu ouço pessoas me dizerem que o texto de 1 Coríntios 13, capítulo 13, nos versos 1 a 8, é muito difícil ser vivido, quase impossível. Eu tenho encontrado pessoas que têm me dito que quando Jesus Cristo diz que se tem que amar o próximo, que tipo de amor é esse? Porque não consegue. Não consegue. E tem gente que me diz que não consegue entender que amor é esse. Por isso, não consegue viver. Enfim, precisamos descobrir que o amor corrige, o amor disciplina, o amor te confronta com sofrimento. E precisamos entender que a disciplina caminha junto com a filiação, Se não houver disciplina, não há filiação. A minha oração é que você entenda que os planos do Senhor para você são planos de paz, porque a vontade dele para você é boa, agradável e perfeita. Vamos orar. Deus, quero louvar o teu nome, quero adorar a tua pessoa, Senhor. Tu és o único digno de receber toda a honra, louvor e glória. Quero colocar a cada um de nós na tua presença, cada coração e cada mente que me vê ou me ouve nesse momento. Que o Senhor esteja sondando os corações, que o Senhor ministre as suas mentes e que o Senhor fale o que é viver o verdadeiro amor. Vai de encontro a cada necessidade, Senhor, convencendo os corações, derramando da tua sabedoria, do teu perdão, ministra com teu espírito e faz com que entendam que não precisa ninguém ensinar a amar. Tu és a porção do amor. E quando tu chegas, Senhor, todo o amor é derramado a ponto de transbordar. Pessoas que têm dificuldade de entender isso, Senhor, precisam descobrir. Então derrama do teu amor sobre cada coração que tem dificuldade de amar nesse momento e testifica que somente com teu Espírito pode ser feito assim. Visita, Senhor, a tua serva Márcia em seu leito de hospital, dando continuidade ao processo que iniciaste, Senhor, restaurando o joelho dela.
A minha oração é para que nós tenhamos Márcia em breve de volta conosco. Enfim, nos dá uma semana abençoada, curando pessoas, Senhor, transformando vidas, abençoando vidas, cuidando do nosso país tão sofrido nesse momento, onde mais de 100 mil pessoas morreram com a Covid-19, onde muitos agonizam nos leitos, onde profissionais de saúde estão cansados, sobrecarregados. Que seja Tu o descanso deles, Senhor. Enfim, olha por esse país tão sofrido e que Tu ponhas as Tuas mãos sobre ele, derramando o Teu amor e a Tua paz. Nós oramos agradecidos por Teu Espírito que nos dá sabedoria, unção, derramando amor e misericórdia. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. E grande será a tua paz, a vivência em amor no Senhor. Deus te abençoe.